Você quer prestar consultoria de marketing digital, você sabe que trabalhar com social media é o seu caminho, é o seu destino, você quer trabalhar com liberdade e lucratividade, mas não tem ideia de quais conhecimentos você precisa ter? Fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou falar sobre tudo o que um consultor de marketing precisa saber para ter sucesso. Eu sou o Márcio Alcântara e você está no Marketing Autoridade. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, me dar um joinha e apertar no sininho para receber as notificações. Eu vou entupir isso aqui de conteúdo para te deixar o mais fera possível em consultoria de marketing digital e social media. Então, vem comigo, se inscreve aí que tamo junto. Demorou? Vamos lá, disclaimer. Não é possível, eu não tenho condições de num vídeo de poucos minutos abranger profundamente e explicar detalhadamente cada uma das ações e de tudo que você precisa fazer. Isso é muito longo, é muito complexo, existem muitas técnicas em cada etapa, mas nós vamos passar aqui por 10 etapas, 10 coisas que você precisa saber, você precisa dominá-las para ter sucesso em consultoria de marketing digital. E a 10ª é um presente. Fica aí que eu vou dar de mão beijada para você as plataformas, os recursos que eu uso para isso, demorou? Então vamos lá. Qual é a coisa número 1? Você precisa fazer um self-plan. O que significa? O que é isso? É um planejamento próprio. Se você não sabe o mercado que você atua, você não sabe para quem você está vendendo, você não sabe a linguagem que você vai usar. Eu sei que eu estou fazendo esse vídeo para pessoas que querem trabalhar com social media e serem consultores de marketing digital. Então eu sei que tem coisas que eu posso falar. E é por isso que eu estou falando das 10 etapas, porque eu me posicionei dessa forma. E agora, se você sabe que você vai trabalhar, por exemplo, dentro do universo de social media eu quero trabalhar só com tráfego. É um mercado. Eu quero trabalhar com gestão de projeto, é outro mercado. Quero trabalhar com copywriting, quero trabalhar com social media, como consultor. Eu quero ser consultor de marketing digital para restaurantes. Opa, é um mercado e um nicho. Caramba, você já nichou o seu negócio. Pensa comigo na estratégia dessa parada. Você é especialista em marketing digital. Não só é especialista em marketing digital, você é especialista em restaurante. Você acha que um dono de restaurante nessa situação, nessa circunstância, o cara teria felicidade, tranquilidade de te contratar ou não? Cara, você é especialista naquilo que ele faz. Mas espera aí, você não é só especialista em restaurante, você é especialista em pizzaria, é um subnicho. Dentro de marketing digital, o mercado que você atua, você é especialista em restaurante, você é especialista em restaurante, pizzaria, ou hamburgueria, peixaria, japonês, o que for, mexicano, não importa. Na verdade importa, você tem que dominar ele, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem mercado, nicho e subnicho, você sabe exatamente com quem você está falando, cara. Você sabe exatamente como agir e como fazer a diferença, sabe as dores do cara. Eu sei que peixaria, o cara provavelmente ele tem dor no sentido de manter as coisas frescas, sushi man tem que ter uma habilidade específica, aprender a abrir o peixe para ter uma lucratividade maior. Então eu sei onde estão as dores do cara. Dessa forma, você consegue se vender, gerar conteúdo ou fazer uma proposta de valor para ele, mencionando essas dores. Você é muito mais ferrado para ele na percepção desse empresário do que se você se vender como especialista em marketing digital. Isso quer dizer que não funciona? Funciona. Você é um especialista em marketing digital, o cara dono da hamburgueria precisa disso. Mas se você for um especialista nichado em restaurante, hamburgueria, esse cara, ele vai querer te dar um beijo. Você manja de tudo da parada dele. Tem um detalhe, que tem um livro, que talvez você já tenha ouvido falar, que é a estratégia do Oceano Azul. E de forma muito resumida, ele é o seguinte: ele fala que existe o Mar Vermelho e vários mares azuis. O Mar Vermelho é o mar sujo de sangue pela briga dos concorrentes. Quando você está brigando com um monte de gente, eu quero marketing digital, tem muita gente que vende marketing digital. E gente boa, gente ruim, gente incrível, gente péssima. Mas quando você briga por restaurante, e mais ainda nesse exemplo que eu dei, né? Hamburgueria, cara, esse oceano é azul pra você, não tem ninguém nadando ali não. Você
vai nadar de braçada, você vai conversar com esses empresários aí com muito mais facilidade, de igual para igual, você tem conhecimento que vamos nessa? Bom, o segundo conhecimento, são as coisas que você tem que dominar. Dominar no sentido animal da coisa, de adestrar. Você precisa dominar a gestão de projeto. Por quê? O que você vai vender para o seu cliente como consultor de marketing digital, ou qualquer outra consultoria, outros consultores que existem, nada mais é do que uma gestão de projeto. Ou você precisa entender as etapas do projeto. Nesse caso, como a gente está falando de marketing digital, mais específico ainda, você tem que entender quais são as etapas. E isso vai variar de acordo com o seu cliente, de acordo com o que ele precisa. O seu cliente é um e-commerce, a etapa dele é lançar produto, vender produto, lançar produto, vender produto. O seu cliente, ele é uma loja física, um centro automotivo, ele precisa de fluxo de veículos. Tem época que ele vai precisar de mais, época que ele vai estar equilibrado e tem as características ali do mercado dele. Isso tudo, todas as etapas de como fazer essa gestão, isso caracteriza a gestão de projeto. A entrada, a execução, a terceirização, etc. e tal, por aí vai. Então você precisa dominar. Você precisa dominar as ferramentas digitais. Ferramentas digitais, entenda por isso, as mídias digitais e as ferramentas ao redor delas. E já vamos falar disso, mas os mercados e tendências vinculados a ela. E por quê? Você não precisa necessariamente ser um executor. Você não precisa ser o cara que abre o Facebook e faz a publicação e faz a campanha, que domina o Google, entra lá no gerenciador do Google Ads, faz as campanhas, faz o acompanhamento. Você não precisa ser o cara que executa, que põe a mão na massa. Você não precisa ser o pedreiro, mas você tem que ser o engenheiro. O cara que orienta o pedreiro. O pedreiro ergue a parede, o engenheiro tem que manjar tudo sobre uma parede. Ele olha lá e fala, seguinte, a gente investiu, hipotético, tá? A gente investiu R$1.000 nessa campanha de uma semana, com palavras-chave assim assado, com a circunstância assim assado. E a gente teve só 100 leads. Alguma coisa está errada aqui, porque a gente já fez essa campanha, a gente sabe que tinha que ter tido muito mais. Você tem que saber que aquilo tá bom ou que aquilo não tá bom. E sentar com o cara ali. Agora, você pode passar essa bucha para ele e falar, cara, me traz um diagnóstico aí até amanhã pra gente trocar ideia, ou você tem que saber abrir o gerenciador e encontrar esse erro. Agora, o que você não pode é não saber ser cego nesse assunto. Não saber que não existe um problema ali. Essa mesma coisa se aplica também, entra aqui como ferramenta digital, também vamos retomar isso, eu já falei em outros vídeos, e vamos retomar isso no vídeo de hoje mais pra frente. Entram, por exemplo, o design, o Photoshop, um Canva, qualquer que seja a ferramenta. São ferramentas digitais, você precisa entender o que é possível fazer. Porque se você, vamos lá, mesmo que você tenha terceirizado para um designer fazer um layout, e ele fez um elemento branco, aí você cobra ele, olha, esse elemento aqui branco não rola, ele precisa ser rosa. O cara pode virar para você, se você não manjar nada, ele falar, rosa não dá para fazer. Você não precisa saber abrir a ferramenta e deixar aquilo rosa, mas você precisa saber para virar para ele e falar, cara, dá para fazer rosa sim, eu sei que dá, se vira aí e me entrega isso rosa. Então, obviamente, exemplos hipotéticos, mas você precisa dominar as ferramentas digitais, beleza? Durante muitos anos, eu não executei nenhum tipo de campanha, mas eu fiz dezenas, literalmente dezenas de cursos, de treinamentos avançados de marketing digital, tanto de Google quanto de Facebook, de estrategista digital, de imersão digital, de fórmula de lançamento. Eu fiz a caramba inteira, fiz um monte deles. E eu nunca tinha aberto eu mesmo um gerenciador de anúncio, mas eu tinha que entender daquilo para eu cobrar minha equipe. Entendeu? Essa é a parada, você tem que saber o que dá e o que não dá, mesmo que você não execute. Agora, é claro, se você for um consultor de marketing executivo, no sentido de execução, como eu sou, aí sim você tem que saber fazer, aí você tem que ser bom nisso. Beleza? Então vamos lá. Terceiro, publicités. Você tem que falar essa língua. Publicités porque quando você está no universo de dentistas, você não fala limpeza, você fala profilaxia. Quando você está no universo de médicos, você não fala sangramento, é hemorragia. Quando você está no universo de marketing, publicidade, você não fala verba. Você até pode falar verba, mas existem até debates sobre isso. Mas a linguagem nossa é budget. Qual é o budget?
Você pode falar verba também, não tem nenhum problema com isso. Mas existe toda uma linguagem própria. Você precisa saber o que é um benchmark, você precisa saber a diferença, até relacionado ao tópico de cima aqui, a diferença de campanha, conjunto de anúncio, você precisa saber todo um universo de palavras, que é bastante grande, extenso, você precisa saber a diferença de uma coisa e de outra. E, enfim, isso eu denomino aqui como publicitez. Já aconteceu várias vezes de eu estar numa reunião e um termo surgir e eu não saber o que aquele termo é. E aí, caramba, na hora eu não me entreguei, não falei eu não sei o que é esse termo, mas eu anotei. Acabou a reunião, a primeira coisa que eu fiz foi joguei no Google lá o que é tal. E é claro, numa próxima oportunidade eu já sabia, você não pode ficar para trás. E é normal, tudo bem você não saber, porque tem muitos termos. Você conhece muitas vezes a técnica, você sabe que aquilo existe, sabe fazer, executar aquilo lá, mas você só não sabia aquele nome, você conhece de outra forma, normal. Beleza? Então é isso aí. Outra coisa, mercado. Você precisa dominar o mercado, você precisa saber quem são as agências de destaque, você precisa saber quem são os profissionais de destaque do seu mercado. Você precisa saber quais são as ferramentas. Cara, surgiu aí, no momento de gravação desse vídeo, surgiu recentemente o Clubhouse. Você não precisa gostar, mas você precisa saber o que ele é. Esses dias eu me forcei a ficar ouvindo. Eu fui para São Paulo, peguei a estrada, e moro pertinho aqui, e eu fui ouvindo o Clubhouse, fui entendendo, navegando ali. Por quê? Você precisa dominar o mercado. Se eu tiver como cliente, e o cliente fala, cara, se a gente fizer uma ação no Clubhouse, você precisa manjar dele. TikTok, eu sou zero usuário de TikTok, eu não gosto para mim de forma pessoal, mas eu preciso entender a ferramenta, você precisa manjar tudo que está rolando no mercado, porque ainda que você não seja um especialista, no momento que um cliente seu levantar uma bola, você precisa saber do que ele está falando. Não é vergonha também assumir que não sabe alguma coisa, que fique claro, a gente tem que ser humilde nessa vida, mas pode acontecer, não pode acontecer de você não saber algo que é uma tendência. Você precisa saber tendências. TikTok já foi tendência, hoje ele é realidade, mas já foi tendência. Clubhouse é tendência, tá bombando aí, mas a grande massa, a grande maioria das pessoas não conhece, não tem nem ouvido falar. É tendência, pode ser que ele morra. O Pinterest ele é muito usado por muita gente, ele já foi tendência, ele nunca chegou a explodir, a ter um boom, mas cara, ele tá no mercado aí, você já navegou nele? Você manja de Pinterest? Ele é bom para SEO, viu? O Pinterest ajuda bastante. Então você tem que conhecer, cara. Você tem que manjar disso aí. Mesmo que você não domine, no sentido de cabo a rabo, saber executar todas as funcionalidades. Mas tem que saber o que ele faz. Demorou? Então vamos lá. Número 3. Terceira coisa que você tem que saber é prospecção. Você tem que saber captar cliente. E eu vou levantar duas bolas aqui. Duas bolas. A primeira delas é networking. Você nem sabe, mas você tem um network fera, você tem um monte de gente ao seu redor, gente que trabalhou com você, até naquele primeiro emprego que você teve lá atrás, um empreguinho que hoje talvez nem faria sentido mais para você, mas você conheceu alguém que conhece alguém. E você conheceu alguém que está num outro cargo hoje. E, cara, as redes sociais estão aí para ajudar a gente com isso, para manter a gente conectado com o nosso network, com as pessoas da nossa história, do nosso passado. Então, prospecção. A primeira bola de fazer prospecção é ativar o networking. Eu já tive muitos resultados de centenas de milhares de reais através de ativar networking, tá bem? E, óbvio, marketing. Você vende marketing, você não vai saber executar para você? Você não vai fazer o seu próprio marketing? Isso é muito comum, hein? É muito comum, o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto tem que ser de aço. Você sabe fazer aquilo? Eu comi essa bola, fique claro, eu sei disso durante muito tempo. Eu executei para centenas de clientes, mas para mim eu nunca fiz, eu nunca tive essa preocupação. Eu comecei recentemente. Por isso que esse vídeo aqui agora é uma coisa recente, esse movimento que eu estou fazendo. E daqui eu não paro mais, daqui agora é só uma regra para mim, algo que eu decidi para minha vida. Só que você tem que fazer também, porque seus clientes vão vir do seu networking e do seu marketing próprio, do seu marketing pessoal, digital, enfim, mil formas de fazer isso. Beleza? Vamos lá. Quarta coisa que você tem que dominar é o kickoff. O que é o kickoff? Eu usei a palavra kickoff porque ela é curta para caber aqui no slide. Mas o kickoff é o ponto de partida. Cara, fiz a prospecção, fechei com o cliente. E agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Você tem que fazer um planejamento de metas. A primeira coisa que você tem que dominar
como se faz um planejamento de metas. De que forma eu vou agendar com esse cliente uma reunião, o que eu vou falar nessa reunião, como eu vou anotar e o que eu vou fazer com essas anotações. Você tem que tirar do cliente onde ele está e onde ele quer chegar. E você vai traçar algo chamado de roadmap. Roadmap em inglês, numa tradução literal, seria mapa da estrada, mapa do trajeto. O que significa isso? Vamos lá para uma situação hipotética. Eu sou uma ótica pequena que só vende localmente e eu quero chegar a ser uma rede de lojas com pelo menos 10 unidades e vendendo digital e bombando de vender na minha região aqui. E caiu para você e o cara tem uma verba X lá para investir para sair desse local A para chegar ao local B. Você vai traçar, você vai determinar quanto tempo vai levar para fazer isso. E você tem que ter o pé no chão. Não adianta falar, nós vamos fazer isso em um mês. Não vai. Só se o cara investir milhões, 100 milhões de reais para você erguer 10 lojas do nada e transformar aquilo. Você vai ter que envelopar até prédio numa cidade. Mas não é a realidade essa. O cara sair de uma loja e chegar em 10, você vai ter que ter um prazo coerente, um investimento frequente e você vai ter que ter uma estratégia para isso. E essa estratégia, o que vai acontecer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, isso é o roadmap. Beleza? Então o planejamento de meta é entender onde quer chegar. O roadmap é os passos, cada passo para chegar até esse desejado lugar. Demorou? Vamos lá. A quinta coisa que você tem que saber para ser consultor de sucesso são os entregáveis. Você tem que saber, beleza, já consegui o meu cliente, já fiz o meu plano de metas e desenhei meu roadmap para ele, como chegar até lá. E levantando, é claro, pontos fracos do cliente, pontos altos do cliente e utilizando tudo isso a favor dele para atingir o objetivo. Agora, o que eu tenho que entregar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer post, eu tenho que fazer... Como é esse post? Esse post é estático, é foto? É só foto do produto dele? É um post falando de benefícios? Como eu tenho que fazer? Isso é a parte do seu planejamento do cliente e aqui nesse momento, nos entregáveis, você vai determinar o que é um entregável interno e o que é um entregável externo. Ou seja, interno, que eu vou executar, eu, consultor de marketing, vou executar. Externo, o que eu vou contratar alguém para fazer. Esse cliente meu aqui faz todo sentido ter peças em 3D. Vamos fazer um logo 3D. Só que eu não manjo de 3D. Eu vou ter que contratar um cara e eu vou ter que botar no meu roadmap o prazo desse cara me entregar aquela encomenda 3D. Isso vai ter que ser um orçamento para enviar para o cliente. Enfim, é a gestão do projeto. Tá vendo como as coisas foram faladas vão se amarrando? Isso é a gestão do projeto como um todo. Interno. Quais são as habilidades e capacidades que eu tenho como consultor? Eu sou um consultor terceirizador, ou seja, eu sou um empreendedor que capta projetos e terceiriza todas as partes, ou eu sou um consultor executor? Não tem melhor e pior, não tem certo e errado. O que eu sempre falo é, existe um gap de oportunidade entre uma posição e outra. Se você for um empreendedor, você capta o negócio e você contrata pessoas com executáveis, pessoas competentes, é claro, e você tem que ser o gestor de estudo que vai avaliar a qualidade, você vai conseguir ter mais projetos, e projetos melhores e projetos maiores. Se você centraliza, no meu caso, eu centralizo o projeto e eu também terceirizo o projeto. Eu tenho equipe para terceirizar e eu tenho clientes fixos que são terceirizados para a equipe e eu tenho clientes que são meus, que eu executo aquilo diretamente. Então, tem melhor ou tem pior? Depende do seu perfil, do seu objetivo, do seu sonho e da sua intenção. Agora, é claro, você tem que saber, tem que ter clareza o que é interno e o que vai ser externo, beleza? E você vai ter que dominar o calendário. Isso está totalmente, 100% ligado à gestão do projeto que a gente falou lá atrás. A gestão do projeto nada mais é que um calendário eficaz. É possível negociar uma data? Claro, isso é inclusive comum, infelizmente. Mas por quê? Porque contratempos fazem parte. De repente vai chover no dia que você vai fazer foto externa ou uma gravação externa de jogo, tem que jogar para outro dia. Às vezes você tem algo agendado com o seu cliente e ele tem um compromisso ali de última hora e ele precisa desmarcar, você perde uma semana ali por causa disso, você fica doente, um monte de coisa acontece. E muitas vezes a gente tem que agendar, mas isso tem que ter data. As coisas têm que ter data, prazo, você tem que saber, lembra? Ponto A, ponto B, tudo tem que ter data.
beleza? Então vamos lá. A sexta coisa que você tem que saber é executar. E agora quando você vai executar, do que a gente está falando? Planejamento mensal. Beleza, eu captei o cliente, eu fiz um planejamento de metas com ele, eu fiz um roadmap com ele, eu domínio sobre ferramenta digital e todo o resto. Agora é o meu dia a dia. No meu dia a dia eu preciso executar um planejamento mensal, a não ser que seja um job pontual. Eu já tive muitos jobs pontuais. O cliente te contrata e fala, olha, eu quero, hoje é dia 10, no dia 30 vai acontecer isso, eu preciso de, por exemplo, vou inaugurar meu negócio, eu quero que você faça somente um trabalho daqui até a inauguração, um trabalho de inauguração. Cara, demorou, projeto pontual. Mas a maioria dos projetos são regulares, eles são recorrentes. E você precisa fazer um planejamento mensal. Eu faço um planejamento mensal em forma de calendário, onde cada dia eu escrevo o que vai acontecer detalhadamente, com antecedência de pelo menos um mês. Isso varia de acordo com cada mercado. Varejo e alimentação, um mês é muito. Você precisa criar um calendário mensal próximo da postagem, no caso de conteúdo digital. Por quê? Porque muda muito. Os caras do varejo, eles arrumam promoção na hora. Eu tenho cliente que ele vende carne nova. Então, eventualmente aparece lá para ele um lote especial, num preço diferenciado. O cara vai ter que fazer uma promoção, fala, mas não está no planejamento. Você não pega esse cliente. Você faz o planejamento, mas você tem que saber como lidar com essas eventualidades do varejo. Beleza? E copy. Agora você ou o seu contratado vai pegar o planejamento aprovado pelo cliente e vai escrever. Falar, então aqui vai ter um blog post, então aqui vai ter um vídeo. O que vai ter nesse vídeo? O que nós vamos falar? Vai escrever. Beleza, você recebeu a cópia de tudo, daquele calendário inteiro que está planejado. Vai precisar de um design. Ou você é um designer, ou você contrata um designer e você vai fazer um design, você vai fazer um tratamento de imagem, você vai fazer uma edição de vídeo. Agora, é claro, designer e editor de vídeo não necessariamente são a mesma coisa. Hoje, isso se confunde muito, tem muita gente que faz ambos. Eu faço design e edito vídeo. Eu já tive muitos colaboradores que faziam ambos. E eu já tive colaborador também que fazia só o design ou só a edição de vídeo. Tá bom? Então, mas aqui é o momento que isso vai ter que acontecer. Já está escrito, o design pronto, aí você vai ter que fazer captação. Captação é tirar foto, filmar, editar essa filmagem. Você vai ter que fazer a distribuição. Distribuição é Facebook, Google, LinkedIn, pago, Ads, LinkedIn Ads, Twitter, enfim. Qual veículo você vai fazer? É assessoria de imprensa? Então aqui isso é a distribuição. E a mensuração de resultado. Você é um profissional, você vai ter que apresentar para o seu cliente a mensuração de resultados no final do ciclo todo. Se for um projeto pontual, você vai executar o seu projeto todo e apresentar o resultado ao final. Se for um projeto recorrente, eu faço mensalmente. Eu já vi, dependendo, se for de repente um e-commerce, isso pode ser semanal, pode ser quinzenal. Tá bem? Sétima coisa que você tem que dominar: aprovação. Você tem que ter técnicas de comunicação de alto nível para você levar o seu cliente a ver aquilo que você está apresentando da forma que você vê. Se você escrever um e-mail, anexar e enviar, ou simplesmente mandar pelo WhatsApp para o seu cliente, ele vai ver aquilo com o olho dele. Ele não passou pelo processo criativo, pelo mental criativo que você passou. Então ele não vai entender aquilo da mesma forma. Você tem que dominar a técnica de aprovar, induzir o cliente, não é enganar, tá? É levar o cliente a enxergar aquilo e da forma como você enxerga, por que aquela estratégia é boa, por que aquele traço é bom, aquela cor é boa, por quê? Por que você escolheu aquilo? E está ligado à argumentação e negociação, porque é a coisa mais normal do mundo, não importa o quão bom você seja, o quão bom seja a sua equipe, o cliente vai mexer. Tem cliente que vai corrigir, acontece, às vezes o cliente dá uma colocação, um input ali, poxa, realmente faz todo sentido. Afinal, o especialista do mercado dele é ele, não é você. O cliente vai te corrigir. Algumas vezes acontece, vai vir maluquice. O cliente vai pedir maluquice. Eu já vi todo tipo de maluquice que você imaginar. Você tem que ter persuasão, técnicas de argumentação e negociação. Não adianta brigar com o cliente, o dinheiro dele, a empresa é dele. Você tem que fazer ele enxergar o que você enxerga. Demorou?
Oitava coisa que você tem que saber fazer: apresentação de resultados. Como eu disse, pode ser mensal, pode ser pontual, depende do acordo, do formato do cliente que você tem. E o que são resultados? Isso pode ser muita coisa. Pode ser o CAC, o custo de aquisição do cliente. Pode ser o ROI, retorno de investimento. Pode ser quantidade de lead, quantidade de clique, quantidade de impressão. Depende muito, depende da natureza do seu cliente. Tem 1000 coisas aqui relacionadas. Nona coisa que você tem que saber: gestão. Você tem que gerir o seu financeiro. Ou você pode contratar alguém que faça isso para você, mas você tem que ter noções mais do que básicas para ver aquela gestão financeira e saber que você não está sendo roubado, ou que não seja um roubo, mas que não há equívocos sendo cometidos. Você tem que saber fazer, porque no momento em que você tiver 10 clientes, por exemplo, você vai ter um volume considerável pingando para você. Você precisa saber equilibrar, equalizar, fazer isso dar certo. E se você tiver contratos por taxa de sucesso, né, success fee, é muito comum, eu recomendo, tem alguns, e o success fee, normalmente em e-commerce é taxa de sucesso. Se você tiver esse contrato, quem vai fazer a gestão do pagamento ali, de quanto tem que ser cobrado, qual é o correto, qual é o justo, se aquela porcentagem está justa. Às vezes você faz uma taxa baixa, às vezes fica abusivo, a gente vai brincar com você, você tem que saber se aquilo está ou não. Demorou? E gestão de terceiros, é isso, gestão de pessoas. Você vai ter, muito provavelmente você vai ter contratados. Se você não tiver no começo, é normal que você abrace todas as etapas. Em algum momento vai existir um executável que está além do seu domínio, como eu dei o exemplo do 3D. Ou pode ser que você não edite vídeo, ou pode ser que você não faça fotografia, e o seu cliente vai demandar. Você vai deixar o seu cliente sem, só porque você não faz? Você tem que saber gerir pessoas, distribuir trabalhos, tem que delegar. Beleza? E a 10ª coisa que você tem que saber são ferramentas. E eu vou trazer um presentinho aqui para você agora, de forma muito breve. Vou trazer ferramentas que eu uso, ferramentas simples. Não vou falar de Illustrator, Photoshop, coisas avançadas e pagas. Eu vou trazer, na maioria, coisas gratuitas e que você pode usar aí no seu negócio, no seu celular, para poder fazer um trabalho profissional, cara. Fazer um trabalho de resultado. Primeiro, dentro de produtividade, o Trello. Você conhece o Trello? Eu acho que sim, é uma ferramenta que está muito comum, muito popular. O Trello é uma ferramenta no estilo Kanban, que você clica e arrasta e você organiza. Você consegue fazer linhas, por exemplo, a fazer, em aprovação, aprovados, não aprovados. E você vai distribuindo jobs, você se organiza, ele é lindo. Se você não usa, você tem que usar. E ele é gratuito. A versão gratuita do Trello já entrega muito, resolve o seu problema. Você tem que conhecer o Evernote. O Evernote, ele é uma ferramenta de caderno digital. Aquilo que você escreve no seu celular dentro do Evernote vai automaticamente para a nuvem. Você consegue acessar do seu iPad, do seu computador ou do outro lado do mundo, entrando com seu login e senha. É fantástico. Você nunca mais vai perder um insight. Se teve uma ideia, pode usar. Eu, pessoalmente, já usei muito Evernote, ele é ótimo, tenho que falar. Hoje eu uso notas do iPhone, porque eu uso o universo da Apple. Então o Apple tem uma versão nativa, é bom também, é inferior ao Evernote, que é um fato, mas ele é bom também, resolve o problema, tá bom? Google Calendar, ou seja, o calendário do Google. O seu celular, se for Android, já vai ter ele nativo. Agora, eu uso iPhone, ele tem um calendário nativo, mas o do Google eu acho ele fantástico, eu acho ele é muito mais completo, ele tem integração com um monte de ferramenta, uso o calendário. Eu sem meu calendário eu não sou nada, eu vou perder reunião, eu não lembro o que eu tenho que fazer. Eu preciso do calendário para me organizar. E a ferramenta Zoom, que está tão popular aí na pandemia para fazer reunião online. Eu, pessoalmente, na agência, na Atrio, a gente usa o Google Meet, que é igual. Mas isso por quê? Porque a gente usa o G Suite, né? A gente paga o Google para usar o Gmail de forma profissional. E junto com isso vem um monte de ferramenta, como o Google Calendar. E o Google Meet é a solução, é igual o Zoom, só que do Google. Bom, em design, o famoso Canva. O Canva tem uma versão gratuita que atende bastante. Você vai conseguir fazer artes bonitas, artes profissionalizadas. Você vai sair do básico, daquele printzinho, símbolos. Você vai fazer coisa boa através do Canva.
Eu, pessoalmente, não domino Canva. Eu não uso o Canva, eu nunca usei o Canva. Mas minha equipe tem pessoas que usam e eu uso várias ferramentas similares. Pelo que eu já vi, eu não uso assim no dia a dia, mas eu já vi alguma vez jogando, funcei nele. Ele é muito intuitivo. Clique e arraste, é muito simples. Tenho certeza que você vai tirar de letra, vai te ajudar bastante. Agora, uma que eu uso bastante, com certeza, é o Snapseed. O Snapseed é do Google. É uma ferramenta, nossa, ele faz cada tratamento legal. Você dá para usar aquele recurso do Photoshop, que é o carimbo. Por exemplo, você tem uma foto e na foto saiu uma formiga ali que você não queria. Você vai lá e faz assim, a formiga some. Cara, legal demais, eu recomendo. O Snapseed é fantástico, é avançado, fácil de mexer. Você precisa estudar ele um pouquinho ali, você vai tomar um baile dele no começo, mas em 10 minutos você vai dominar. Não precisa mais que isso, que ele é simples. É 10, cara, eu recomendo. E para tratamento de imagem, o Snapseed também faz, tá? O tratamento de imagem é muito bom. Mas eu uso o Lightroom, que é da Adobe, ou seja, ele é um irmãozinho mais novo aí do Photoshop e ele é muito bom. Eu tenho resultados incríveis com o Lightroom para tratamento de imagem. Isso tudo aqui pro celular, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, você pode usar no celular. Então, falando agora em vídeo, o famoso InShot. O InShot tem uma versão gratuita que atende pra caramba, ele já é ótimo, ele é simples, ele é bom e ele é intuitivo. Eu uso a versão paga, por quê? Porque ela tem umas transições muito boas e ele é barato, relativamente. Se você vai usar bastante, é barato. Se você não vai usar, é caro. Se eu não me engano, a anuidade, né, custa 40 e poucos, ou você paga, acho que é 120 para a vida inteira. E, cara, a ferramenta é ótima, você vai fazer edições muito boas pelo celular. E é fácil, dá pra pôr legenda, fica ótimo. Se você quer fazer edição profissionalizada, mais aprofundada, eu vou dar uma dica aqui que não é tão famosa, mas é o que eu uso. Por quê? Porque ele é gratuito, que é o DaVinci. DaVinci Resolve. DaVinci é o nome do pintor mesmo, e resolve. Essa ferramenta ela é profissional, tá? Não é só abrir que você vai saber mexer, você vai ter que buscar tutorial na internet, você vai ter que ir no YouTube lá buscar como trabalhar com o DaVinci, fazer um curso. Não é simples, mas eu te asseguro que ele é bom. Eu uso ele pra caramba, é qualidade profissional e ele é usado em Hollywood. Ele é o melhor programa do mundo para correção de cor. Então, cara, não preciso nem falar, né? É fantástico. Vamos lá agora, dentro de publicação. Você pode usar o estúdio do Facebook, o estúdio criativo do Facebook. Nele você agenda a publicação do Instagram e do Facebook. Ou seja, você planejou o conteúdo da semana inteira, você criou, executou ou recebeu dos seus contratados o seu conteúdo, você não precisa esperar amanhã para postar. Já reserva o seu tempo hoje, vai lá, escreve a sua legenda, bota as hashtags e fala, eu quero que seja publicado amanhã, 1h e batata. Cara, isso dá uma paz no espírito, não é não? Então você faz isso pelo Facebook. E no YouTube você pode usar a mesma ferramenta, o estúdio criativo do YouTube. Isso tudo pelo computador ou pelo celular. Beleza? Agora, banco de imagens gratuitas em alta resolução ou vetor, se você for designer. Se você não for designer, vetor são os arquivos que são criados em programas vetoriais, ou seja, são desenhos que são pontos matemáticos. Ou seja, você pode esticar ele o quanto você quiser, que ele nunca vai estourar, porque ele é matematicamente calculado. Essa explicação foi muito ruim, eu sei que ela não te sanou, mas é só para você saber. Arquivos em vetor são aqueles desenhinhos, aquelas ilustrações que a gente vê na internet. O logotipo é feito em vetor. Então. O Freepik, ele é muito bom, eu uso bastante, e ele é muito popular. O lado ruim dele para foto é que ele é muito popular, ou seja, você sempre corre o risco, é como usar o Google. Você sempre corre o risco de ver aquela imagem que você está usando em outro lugar. Só que o Google é ilegal. Quando você usa o Google Imagens, quando você pega uma imagem de lá e usa com fins comerciais, isso é crime, tá? Você está usando a imagem de alguém, a imagem tem direito autoral. Então, quando você usa o do Freepik, por exemplo, que é um banco de imagens, você tem a autorização para usar. No caso do Freepik, eles pedem para você mencionar que aquela imagem pertence a eles, mas você pode usar. E Unsplash é outro banco de imagens também muito bom, muito conhecido, e Pexels. E esses 3 bancos de imagem. E aí, eu te ajudei? Gostou desse conteúdo? Fez diferença para você?
se inscreve pelo meu canal, que de onde veio esse tem muito mais. A gente vai aprofundar tudo isso aos poucos. Cada tópicozinho desse que foi falado dá um curso de horas, então não seria viável falar. Hoje eu mostrei tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa dominar. E fazendo essas etapas você vai ser um consultor de marketing de sucesso ou um social media. Assina o sininho para receber as notificações e dá um joinha, ficou legal esse conteúdo, dá essa moral. Muito obrigado, eu sou o Márcio, esse é o Marketing Autoridade. Valeu, tchau, tchau, show!